O segundo gol do Vasco foi correto? Isso não é falta? E essa mão do defensor do Vasco dentro da área não é pênalti? Vem comigo que se tem polêmica, tem. Eu sou Paulo Caravina, sou árbitro de futebol e analista de arbitragem do Lance. Então, se você quer estar por dentro das análises de arbitragem, já se inscreve aqui no canal, que aqui é sobre regra e não sobre clubismo. O Vasco recebeu o Sport em São Januário. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Wilton Pereira Sampaio era o árbitro da partida e o VAR era o Caio Max. Caio Max, que pra mim é o pior árbitro do Brasil. No VAR, ele consegue superar até o Zanovelli de ser tão ruim. Ainda no primeiro tempo, o Vegetti fez o segundo gol na partida e para a arbitragem em campo, nada deveria ser marcado. Só que o nosso excelentíssimo Caio Max caçou ali, esmiuçou cada detalhezinho do lance até entender que houve uma falta no Vegetti no momento do gol e recomendou a revisão até com uma fala errada de APP ali. Só que percebam que em momento nenhum o Vegetti faz um movimento de deslocar o seu adversário ali por trás. O contato por trás, naquele momento, é normal de um atacante que está indo para frente cabecear, tentar fazer o gol, e de um defensor que está indo para trás tentando tirar a bola. O atacante do Vasco não faz aquele movimento de empurrar, sabe? Ou daquele tranco no seu adversário faltoso. Se a gente começar a entender que esse tipo de contato nas costas é falta, vamos ter 10 pênaltis por jogo, porque todo defensor chega dessa forma no atacante, chega com o braço, é uma mão praticamente de referência ali no atacante normalmente. Foi a mesma coisa que o Vegetti fez. Só que o nosso querido Caio Max é tão ruim que ele não conseguiu perceber que o contato que faz o jogador do Sport buscar o solo foi a mão do atacante no rosto do defensor e não nas costas. E já vai a minha crítica também ao defensor. Não existe um jogador profissional preferir tentar cavar uma falta e levar o gol do que ele ficar de pé e tentar tirar a possibilidade de gol do seu adversário. Não existe o que o defensor do Sport fez, o Lucas Cunha ali, naquele momento. É inaceitável. Temos que concordar em relação a isso. Mas voltando pro péssimo Caio Max, vejam que ele só mostra o contato nas costas, onde não houve falta nenhuma, não existe ele fazer isso. Em nenhum momento ele mostra o contato no rosto pro Wilton tentar tomar a melhor decisão. E na minha opinião, o VAR não deveria interferir nesse lance por motivo algum. Nem pelo contato nas costas e nem pelo toque no rosto. Se fosse percebido em campo, marcado em campo, beleza. Mas não temos força, não temos elementos para ser recomendado revisão. Mas se chamou, pelo menos mostra toda a jogada, mostra que teve um contato nas costas normal, mostra que teve um contato no rosto para o árbitro identificar se foi falta ou não. Isso aqui deveria ser motivo de banimento desse Caio Max, cara, do futebol. Isso é inadmissível. Essa temporada já é a quarta vez que ele erra gravemente contra alguma equipe, contra um time. Cara, e ele continua sendo escalado. Isso é muito ruim. Prova para as pessoas que você não precisa acertar, que você precisa ser bom. Prova que você precisa ter QI, né, na CBF. A gente sabe como funciona essa questão de política. Errou gravemente contra o protocolo do VAR no ano passado e conseguiu uma escala para a final da Copa do Brasil no ano passado, mostrando para todos que importante não é acertar, é ter QI. Cara, isso é inaceitável. Por isso as pessoas odeiam tanto a arbitragem, por conta de caras horríveis igual a esse Caio Max. Sobre o contato no rosto, eu não vejo força, eu não vejo gatilho para dar um tapa na cara do seu adversário ali. Vejo o atacante colocando a mão no seu adversário, fazendo um movimento de referência que não tem impacto nenhum que faz ele cair. E sim, mão no rosto precisa ter impacto também. Não precisa ter muita força, não precisa, mas tem que ter alguma força pra gente configurar falta. Só colocar a mão no rosto do adversário, a gente não pode começar a considerar isso falta. Então o Wilton conseguiu acertar e segurou a merda feita pelo Caio Max, a merda que ele ia fazendo como sempre. E antes de te falar sobre o possível pênalti, já curte o vídeo, deixa seu joinha, é muito importante aí. Se você achou que foi falta do Vegetti, pode deixar aqui no comentário, a gente pode discordar, eu vou te ajudar se você tiver alguma dúvida. Não seja péssimo igual o Caio Max e curte e comenta aí, por favor. No segundo tempo, tivemos essa mão do João Vitor, defensor do Vasco ali dentro da área, após uma cobrança de escanteio ali, um movimento meio rápido. O árbitro até viu a mão. É importante todos entendermos que uma mão deve ser sancionada, deve ser marcada a falta, apenas quando, ao utilizar essa mão, o jogador comete uma infração.
Não é toda a mão que é falta, igual as pessoas parecem querer. Tem elementos a serem analisados tanto pelo árbitro em campo, tanto pelo VAR, para recomendar uma revisão. Posição da mão, velocidade da bola, se é uma ação de bloqueio ou se é uma ação de disputa. Ou seja, muita coisa a ser analisada. E nesse lance, veja que tem um jogador de esporte ali que fura muito próximo ao jogador do Vasco. O João Vitor tá fazendo um movimento até de cabecear a bola. O braço está muito próximo ao corpo. Todos os elementos aqui nos dizem que essa mão é uma mão acidental, ou seja, sem pênalti. Aqui nesse lance, por todos os elementos apresentados, só seria uma mão se fosse uma mão intencional, aquela que o jogador tem intenção de colocar a mão na bola, e não é o que a gente vê, não foi o caso. Então nesse lance, o Wilton acertou, assim como no outro, e o péssimo Caio Max conseguiu acertar também. De verdade mesmo, esse cara errando todas as vezes e sempre continua sendo escalado, cara, me causa repulsa de verdade. Nada contra a pessoa Caio Max. Não conheço e pelo que falo é um cara gente boa. Mas o árbitro Caio Max, o profissional, não dá mais, juro. Sorte dele que o Wilton, que é um cara que nunca vai contra o VAR, foi a primeira vez que eu vi o Wilton indo contra o VAR, talvez até por ser o Caio Max ele foi contra o VAR, decidiu ir contra o VAR, senão o prejudicado da vez seria o Vasco, semana passada foi o Sport e talvez o Sport seria beneficiado, mostrando que no futebol brasileiro não se beneficia time, apenas a arbitragem é ruim mesmo.